Bem-vindo ao podcast Mulher de Fases, porque afinal de contas somos mulheres e somos múltiplas e temos fases, né? E não é fácil, né, Adri? Estou aqui com a minha co-anfitriã Adriana Góes e com uma convidada que eu tô desde o ano passado enlouquecida para trazer ela no podcast, que é a Raquel, que é uma referência em me ajuda a falar a palavra feminilidade, né? Logo eu, que já tive meu sagrado masculino explodindo, agora, com tudo que a gente tem de opções de conhecimento, de acessar, equilibrei e não podia trazer outra pessoa para falar sobre sagrado feminino, sagrado masculino e feminilidade, que nem a Raquel Peronde, né? Adri, dá teu oi e vamos direto e reto tirar conhecimento dessa gata que está aqui. Isso, meu nome é Adriana Góes, eu sou advogada, mãe, esposa, e eu tomei uma surpresa muito grande quando eu vi que ia ser a Raquel, nossa convidada, porque eu sou fã dela há muito tempo. A primeira vez que eu tive contato com o tema direito sistêmico, constelação familiar, foi numa palestra dela que eu participei, inclusive me chamaram para compor os grupos lá, de cada pessoa no seu lugar, foi muito interessante. E era uma fase da minha vida que eu acho que eu precisava ouvir muito aquilo, porque fez muito sentido para mim tudo que eu aprendi. Então, já vou passar a palavra para nossa maravilhosa Raquel, porque todo segundo, eu nem vou dizer mais minuto aqui, é precioso com ela. Tanto que nós estávamos conversando agora sobre direito sistêmico, né? Que a Adri pautou isso. Nós estamos também ao vivo no Instagram da Raquel. E gente, eu não sabia que existia direito sistêmico, mas eu preciso que repita, porque eu achei muito importante essa fala. Raquel, seja bem-vinda ao podcast Mulher de Fases, uma honra tê-la aqui conosco. Só vou agradecer o nosso patrocinador, que é a Artex, que está no Passo Fundo Shopping, né? Agradecer a Adri Góes, que vai estar aqui sempre comigo. E eu me agradecer, porque afinal de contas eu sou foda, eu tô aqui, né? Merecedora né? de um elogio também. Eu também mereço, né? Muito obrigada para mim, por estar aqui, por estar se virando, por estar agregando todas essas mulheres maravilhosas. Seja bem-vinda, Raquel. Gratidão, lindas deusas. Eu sempre gosto de me retratar dessa maneira, as mulheres, porque as mulheres são deusas. Só que elas esqueceram disso. E o nosso trabalho é fazer cada uma delas se lembrar que elas são poderosas, que elas são maravilhosas. Então, gratidão pelo convite e poder falar para muitas outras mulheres que depois vão assistir ou até escutar esse podcast. Adri, direito sistêmico. Eu não sei o que é, gente. Eu vou deixar para a Adri. Manda ver, Adri. O direito sistêmico ele é muito falado na área de família. A minha área é direito previdenciário. Então, eu trabalho com aposentadorias, com conflitos contra o INSS. Mas, como eu estava comentando com a Raquel, o direito sistêmico ele é o quê? É uma nova forma de resolver conflitos, sobre um novo olhar. Então, eu acredito que isso vai se aplicar para todas as áreas do direito. Porque onde existe um conflito, ele pode ser aplicado. Eu nunca trabalhei diretamente com direito de família, mas eu tenho colegas, parceiras no escritório, e muitas vezes eu vi que os processos se repetiam e aquela situação se prolongava. E uma vez eu comentei com uma colega, eu disse, olha, sabe por que nunca acabam esses processos num conflito de um casal específico lá? Eu disse, porque eu acho que o judiciário não vai resolver o problema deles. Eles não precisam de um processo, eles precisam de uma terapia. Exato. Então, olha só que legal, né? Isso sobre processos, relacionamento de casal. Por que é que um casal briga na justiça há tantos anos por algo? Talvez fala que é sobre bens, que é sobre os filhos. Na verdade, o que o Bert falava? Eu estudei com Bert Hellinger, criador das constelações, e o Bert dizia assim, se um casal está brigando na justiça, é porque ainda estão juntos. Estão juntos ainda, como casal. Então, eles estão conectados. Um está tentando puxar para o lado do outro para dizer que o outro tem razão e para culpar alguém. Porque sempre que a gente briga, é como se a gente estivesse dizendo aquilo que eu sei, a minha percepção é melhor do que a sua. E a briga sempre acontece por isso, porque eu quero impor a minha vontade em cima do outro. E eu não percebo o outro como verdadeiramente o outro é. Então, no direito de família, você começa a observar que os casais, eles se separaram só no imaginário deles, né?
Porque nem no papel eles não terminaram a separação, que eles ainda estão brigando, mas eles brigam porque inconscientemente eles ainda estão na relação. Eles ainda estão naquela teima, eles ainda se gostam. O maior substituto do amor, muitas vezes, é o ódio. Eu só posso odiar quem eu amo. Então, se tem ódio, tem amor também. E essa relação, ela precisa ser olhada. E quando se olha verdadeiramente para isso, eles conseguem, dentro do sistema, né, dentro das constelações, você consegue entender, nossa, esse era meu papel. Eu estava fazendo isso porque a minha mãe se separou do meu pai e foi muito prejudicada, então eu precisava me vingar pela minha mãe, e eu me vingo no meu marido. Aí, às vezes, o homem, a minha mãe e o meu pai brigavam sempre, e meu pai sempre ficava quieto, agora eu me posiciono, aí eu me vingo pelo meu pai. São questões que a gente traz. A gente sempre traz. Aquilo que nós vivenciamos na nossa vida é uma repetição em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe, em relação à nossa família de origem. Nossa, que coisa mais linda isso. E eu percebia que o que acontece? Eles precisavam daquele vínculo. Porque quando tivesse tudo resolvido e cada um fosse para um lado, eles iam ter que tocar a sua vida para frente. Eu tenho uma fala. Se constelação familiar fosse dado pelo governo, o mundo seria um lugar melhor. E agora essa tua fala, que eu nem sabia do que se tratava, né? Só me vem confirmar isso. Que sabedoria linda. Mas os juízes têm essa consciência dentro da questão do direito sistêmico? Hoje os juízes estão olhando isso? Existe isso já? Ou está muito ainda na teoria? Tem sim. Tem? Eu tenho vários, inclusive, que foram meus alunos dentro das formações e constelações, que escreveram livros. É realmente muito especial esse movimento que está acontecendo. Claro que tem alguns que são mais conservadores, que não querem olhar para isso. Mas aqueles que se abrem ficam realmente encantados, porque a resolução que acontece é muito rápida. Porque imagina, como assim um juiz vai definir o que é que está acontecendo com aquela família? A pessoa nem sabe, é uma responsabilidade, um peso muito grande. E se olha sistemicamente para aquilo, tem uma possibilidade de resolução muito mais fácil, muito mais leve. Cada um entende o seu papel no sistema, param com essa vitimização, que é a própria da criança. E aí se resolve. E todos ficam bem, e todos saem satisfeitos. Então, os juízes que trabalham com essa abordagem, eles se sentem muito felizes com os resultados que têm. Que lindo, eu realmente não sabia. Tanto que eu sinto um sistema judiciário bem complexo, assim, eu vejo que falta. Eu vejo que é poucas pessoas trabalhando em prol de muitas necessidades sendo vindas para esse sistema. Eu vejo uma sobrecarga. E aí tem aquele juiz que tem que decidir pela vida. Gente, é um peso muito forte tu tomar uma decisão, né? Por um homem, ou por uma mulher, ou por uma criança envolvida, sem olhar a história, né? Sim. Porque tá tudo na nossa história, né? Eu constelei. E na minha constelação foi punk e com quem eu resolvi perrenga com quem eu nem imaginava, tipo. Sério? Tu entende? Eu fui resolver perrenga com meu avô. E na minha cabeça, meu avô tava tudo certo, né? Tu já constelou, Adri? Não fiz a minha. Inclusive, eu estava numa lista de espera da Raquel antes da pandemia. Aí veio pandemia com criança pequena. Mas também preciso fazer, acho que todas as pessoas precisam. Até eu brinco bastante que eu vi um meme outro dia, passei para várias pessoas que dizem assim, eu tenho vontade de dizer para minha família que eu vou fazer um churrasco, colocar todo mundo numa Kombi e levar constelação. Eu achei isso muito interessante. Porque realmente, né, todos precisam, como você falou. Olha como é importante, acho que se evitariam muitos conflitos, muitos bloqueios necessários, porque a gente começa a perceber, depois que eu vi a palestra da Raquel, nossa, minha cabeça parece que mudou meu mundo. Mas eu tô há 5 minutos com ela que minha cabeça já mudou, tu vê, né? Tu imagina uma palestra inteira. E que lindo isso do direito sistêmico, eu realmente não conhecia, mais um conhecimento que eu tenho agregado em mim e que eu quero propagar. Estamos aqui para propagar, transcender. E essa criança ferida, Raquel, ela se percebe? Não, só é como, em que momento da vida, o que tu diria para alguém, né,
gata, ou gato, né? Homem ou mulher. Eu falo muito com mulher, então eu tenho essa questão de dizer gata, né? Eu digo, gata, tu tá com a criança ferida aí, criaturinha. Vamos trabalhar isso, né? Em que momento, quais são as dicas que tu dá para essa pessoa se perceber o que ela tá fazendo com ela mesma, né? Porque, afinal de contas, a dor tá nela. E para sair da dor tem que ter, digamos assim, o primeiro passo tem que ser dela, né? Sim, com certeza. Inclusive, foi exatamente esse o livro que eu escrevi semana passada. Eu tô louca nesse livro, eu não sabia que tu... E já lançou? Quando que Não, lança? vai ser lançado daqui uns dias. Tá em correção. Então, é um livro sobre essas feridas emocionais da nossa infância mesmo, para a pessoa poder identificar o que é que aconteceu com ela e o que é que fez ela ser da forma como ela é. Então, o que que faz uma pessoa ter essa dificuldade? Eu sempre falo para as pessoas que tudo aquilo que nós vivenciamos de 0 a 7 anos cria a nossa realidade. Então, 70% da nossa personalidade é criada no ventre da mãe e o restante até os nossos 7 anos de idade. E ali estão todas as nossas experiências traumáticas. Tudo o que você vivencia depois é só uma fita gravada. Então, você muda os personagens, porque você atrai, talvez, um chefe diferente, uma amiga diferente, um marido diferente, mas o enredo é o mesmo. As repetições da vida. Exato. Então, conforme o seu pai te tratou naquela fase, conforme a mãe tratou o pai, conforme o pai tratou a mãe, conforme você tinha essa relação com os teus irmãos, com os seus avós, aquilo que a mãe sentia, a gente interpreta e a gente cria uma percepção sobre o mundo, sobre a realidade naquela fase da nossa vida. Então, nesse livro, por exemplo, eu explico exatamente o que aconteceu desde a gestação até os nossos 7 anos de idade que fizeram com que a gente tivesse até características corporais. Porque o nosso corpo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é criado só por aquilo que a gente come ou pelo exercício que faz. Bobagem. Existe todo um contexto emocional. Uma pessoa que foi humilhada, por exemplo, na infância, ela vai ter tendência a engordar. Porque ela precisa se proteger, ela precisa criar essa capa de gordura. Já a pessoa que foi rejeitada, ela precisa desaparecer, então ela não engorda de jeito nenhum. É aquela pessoa que come, e parece que tem a perna oca, sabe? Não engorda. Porque ela tem uma dinâmica que ela precisa se esconder, ela precisa ser invisível. Porque se ela for invisível, ninguém vai olhar para ela, ninguém vai machucar ela. Nossa, Então, que linguagem Profundo, linda, né? E faz todo sentido. Tá no teu livro? Ih, tô louca nesse livro. Eu também, principalmente que tenho criança pequena. Sim. Um dos motivos que eu comecei a gostar do direito sistêmico e pesquisar, porque eu tenho uma filha, e quando a Raquel falou para mim sobre a repetição de comportamentos, nossa, fez muito sentido. Quando eu tomei consciência que muita coisa que eu fazia era repetição do que os meus pais faziam, até hábitos alimentares. Tipo, por exemplo, tipo de carne que eu não comia. Eu nunca tinha provado. Era porque a minha mãe não comia. Então, aquilo nem era meu. E eu repetindo aquele comportamento. Então, eu pensei, são coisas que eu não quero passar para minha filha. Né? Alguns medos, traumas. Ainda, né? Por exemplo, o medo da água. Ainda bem que a minha filha não tem isso, né? Que o pai dela nada ensina. Só que isso era o medo da minha mãe, que ela passou para mim e para minha irmã. Tá, eu sou culpada, porque eu morro de medo de praia e eu nunca deixei meu filho ir sozinho pra praia, o mais velho. E ele me cobra isso, o Natan, filho, a mãe te ama. Ele me cobra isso porque eu não deixei, a formatura do 2º grau dele era ir pra praia. E eu não deixei, coisa que a minha mãe fez comigo. Né, mãe? A mãe lembra, ela me prometeu uma viagem pra Goiás, numa tia que eu adorava. Se tu não for na viagem, porque excursão de adolescente realmente é pra praia, né? De formatura. E a minha mãe não me deixou ir, eu não deixei meu filho ir. E pior que eu vou te falar que eu não deixo meu pequeno ir pra praia se eu não tô junto. Olha que eu constelei pra te ver. Mesmo a gente tendo conhecimento, indo contra, sabendo, a gente ainda repete. Claro. Tu imagina sem ter consciência disso, quanto erro a gente não faz. É porque o que acontece? A nossa construção está baseada nisso. Então, a gente repetiu isso tantas e tantas vezes. A nossa mãe, eu digo que os nossos pais, eles são professores tão maravilhosos, porque aquilo que eles nos ensinam, a gente leva para a vida inteira. É um aprendizado que a gente leva para a vida inteira. Então, aquilo que você escutou da sua mãe é perigoso, não vai, isso é errado, isso não pode, menino não faz isso, né? Isso foi te limitando, então foi criando o enquadramento em você. Então, eu tenho que ficar daqui até aqui, é só isso que eu posso fazer. E aí, os pais só dão aquilo que eles têm. E você, como filha, aprendeu isso e repassa.
né? Pés de laranja não dão abóboras. Não dão abóboras, né? Eu sempre falo essa frase. Eles receberam dos pais, muitas vezes por proteção, né? A maioria das vezes é por proteção. E vai se passando de geração em geração, até que alguém percebe isso e começa a quebrar esses ciclos. Mesmo com a consciência, a gente ainda faz a coisa não errada, né? A gente ainda repete. Sim, imagina né? É sem natural, consciência. imagina sem consciência nenhuma. Me tira uma dúvida. Eu gosto muito da Ana Beatriz Barbosa. Aham. Gente, eu sou louca dela, né? Sim. Tô lendo o último livro dela. E eu tô com uma dúvida. Eu disse, Raquel, vai lá, eu vou tirar a dúvida, né? A Ana Beatriz Barbosa, ela traz as questões de psicopatas e narcisismo. Isso tem a ver com a constelação, porque ou não se falava sobre isso, ou está tendo muitas pessoas, psicopatas narcisistas, descobertas nesse momento, né? Como que isso interliga com essa questão da constelação? Tem a ver com isso ou não? Não. Como que tu... A visão dela, ela é bem ligada a Freud, né? Então, ela é psiquiatra. Ela é então, psiquiatra. Ela liga bastante essa linhagem freudiana, né? De Freud. E a constelação, ela olha para isso, mas ela olha de uma forma um pouco diferente, porque a constelação, ela é um compilado de várias técnicas. Então, o Bert, ele estudou psicodrama, ele estudou as lealdades invisíveis do Ivan Nagy, por exemplo, ele estudou as esculturas humanas da Virginia Satir. Então, ele foi pegando algumas abordagens, a PNL, por exemplo, foi pegando algumas abordagens diferentes e ele usa muitas coisas do Freud, ao mesmo tempo tem uma abordagem diferente. Por exemplo, filhinho da mamãe, filhinho do papai. Tem várias abordagens que se parecem com a psicanálise, por exemplo. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que tem uma certa divergência. Eu não estudei psicanálise, conheço de ler, Eu também não, só da fala dela e dos livros dela, exato, né? Exato. Só que eu me apavorei. Ela fala muito sobre narcisismo e psicopatia, né? E eu não sabia que tinha tantas pessoas. E pelos índices que ela está trazendo, é muita gente. O que está acontecendo aí? Que gatilho é esse que essas pessoas estão se transformando, de repente, um trauma lá na infância em uma psicopatia, né? Então, na visão da constelação, a psicopatia está muito ligada, inclusive, a um assassinato na família de origem. Então, existiu um assassinato, existiu uma agressão muito grande lá atrás. Tudo tem um significado emocional, um significado sistêmico. Por que as coisas são do jeito que são? Existiu isso. Então, o que se fala? Que existiu esse assassinato lá atrás e que o psicopata representa o próprio perpetrador. Dentro do triângulo de Karpman, que é uma das abordagens que a gente estuda na constelação, a gente sabe que existem essas 3 posições. Existe o salvador, que é aquele que faz tudo por todo mundo, que quer ajudar todo mundo, que até se prejudica porque faz de tudo pelos outros. Tem a vítima, que é aquela que está sempre em sofrimento, culpando todo mundo, e sofre. E tem o perpetrador. E o perpetrador, por si só, já foi vítima. E ele dá continuidade a esse sofrimento no sistema, porque ele já recebeu. Então, todo agressor já foi vítima. Todo abusador já foi abusado. Então, ele parte desse princípio de que, provavelmente, esse psicopata tem uma ancestralidade, que tem coisas excluídas, que tem dores, que tem questões que não foram vistas, que tem uma mãe que muitas vezes se ausentou desse papel, e aí ele repete isso. De novo, se o governo desse constelação familiar para as pessoas, o mundo seria melhor. Eu tinha certeza que tinha algum vínculo, só não entendia o que, né? Sim. Né? Porque tu pega, digamos assim, aí é um exemplo, vou viajar aqui, né? Tu pega uma mulher que vem de uma mãe solteira e ela carrega e quer ser uma mãe solteira mesmo, de repente tendo um pai querendo contribuir dentro daquela família, mas ela não deixa e não permite porque ela precisa caracterizar que é a vítima, né? É a vítima, como é que é? A vítima é o salvador, na verdade, ela seria o salvador. O salvador, ou seja, se a minha mãe foi guerreira e me criou sozinha,
Eu também quero ser isso para minha filha. Claro. E a tadinha dela, né? Porque ela não precisa. Aqui eu tô viajando, tá? É uma hipótese. Ela não precisa. Mas ela, no inconsciente, ela quer. Mas tu entende que tem tem essa mãe que provavelmente já sofreu essa filha e mais uma que vai repetir lá na frente, ou né? Uma menina, um menino que vai repetir lá na frente. É mais ou menos isso? Sim, claro. Olha bem, quando uma mãe, ela se relaciona com um homem, uma mulher se relaciona com um homem e tem um filho, e essa mulher não deixa que esse homem se aproxime da criança, ou ela já atrai um parceiro indisponível, para que ela possa culpá-lo e dizer, olha aqui, ó, te criei sozinha, teu pai não contribuiu. Porque ela já vem, talvez, de uma família em que a mãe criou ela sozinha, em que a avó criou ela sozinha. Então, não tem permissão de entrar um homem nesse sistema. E a filha até pode tentar ter um relacionamento, mas não vai dar certo. Vai repetir. Eu atendi um caso esses dias atrás muito interessante. De uma mulher que ela contou que a filha dela já tem mais de 50 anos de idade e nunca conseguiu ter um relacionamento. E queria muito. Ela disse, mas eu não entendo, porque eu fiquei casada a vida inteira com o meu marido, a família do meu marido também, a minha mãe também. A gente não tem isso na família. Aí eu fui perguntar, né? Essa pesquisa sistêmica. E aí nessa pesquisa apareceu claramente. Ela foi muito reprimida, essa mulher, né? Essa mãe. E ela foi tão reprimida que ela não podia namorar, que ela não podia fazer isso, não podia ser aquilo. A mãe era repressora. E aí, quando ela se casou, o marido foi repressor. E ela ficou a vida inteira embaixo das garras daquele marido. E a filha sente. E aí, inconscientemente, diz assim, mamãe, por você eu nem me caso. Para mim não sofrer como você sofreu, mamãe, eu até abdico de ter um relacionamento, porque, de alguma maneira, eu vou realizar aquilo que você tanto quis na sua vida, que era ficar sozinha. Nossa. Olha que profundo. E por amor, né? Muitas Por amor. vezes isso é por amor. Tudo é por amor. E daí, exato, daí tu pega uma mãe que não tem consciência que é ruim, né? E uma filha que também não tem consciência. Mas e daí? De onde que tá presa? Aí, olha só que legal. Aí a mãe constelou, a mãe fez toda essa abordagem de poder aceitar a mãe dela, de poder curar essa relação, de poder liberar a filha. E a magia aconteceu. Eu sempre falo que é a magia que acontece. Arrumou um namorado. Sim. Ó, claro, né? Arrumou um namorado, aí veio a mãe, apavorada. Raquel, pois não é que deu certo, não é que aconteceu. Aconteceu um milagre, né? Daí as pessoas dizem, milagre, gente, não é milagre, não existe milagre, existe consciência, né? Sim. Quando a gente toma consciência das próprias falhas, as coisas começam a acontecer. Né? Quando você muda, tudo muda à sua volta. Porque a sua forma de conectar era assim, e agora você vai conectar de uma outra maneira. E aí as tuas relações se transformam. Você estava conectada com a repressão da mãe por um cabo azul. Agora você vai conectar com o amor da mãe por um cabo rosa. Você solta aquele cabo azul e se conecta com aquilo que é bom da mãe. E essa que é o que é especial realmente. Essa é a diferença. Né? É você que cura a sua linhagem. 7 gerações para trás, 7 para frente. 7? É lindo isso. É o ciclo dos setênios que o pessoal fala, né? Os setênios. Como o 7 aparece? É cabalístico, né? Não, claro, óbvio, a gente sabe, mas eu não sabia que era 7. 7 gerações. E sabe que na profissão, depois que eu tomei consciência que eu me colocava muito na posição do salvador. Eu achava que eu salvava meu cliente, que eu tinha que ir atrás de documentos, que era tudo eu que fazia. Nossa. Porque eu pegava aquele problema dele para mim, agora eu vou resolver. E isso tinha um custo muito grande, porque era muito pesado para mim isso. E aí eu tirava a força do meu cliente, porque eu colocava ele numa posição inferior. De vítima. Uma posição de vítima, uma posição de criança. E aí, quando eu comecei a estudar isso e perceber, eu pensei, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Então, eu mudei totalmente a minha abordagem. Porque o processo não sou eu a salvadora, é eu em conjunto com o meu cliente. E muitas vezes ele pode refletir e talvez ver que nem é um processo que ele precisa. Talvez um parecer, uma outra situação extrajudicial para resolver o problema dele. Dessa parte dos documentos também. Eu disse, olha, o senhor pode ir atrás dos documentos. Eu dizia, não, pode deixar então que eu vou ligar para as pessoas. Nossa. Isso era muito pesado. Desgastante. E ele tem que ficar na posição dele, né? Ele tem que procurar a família para ir atrás dos documentos, que eu trabalho muito com aposentadorias rurais. Então surge muito isso, sabe?
Eu posso até fornecer, explicar onde ele vai buscar, mas ele tem que buscar. Antigamente ele tem tu que ir atrás buscava. disso. Sim. Você acabava, né? Me Porque- sobrecarregava. Imagina. Então, A gente- comecei a dar força pro cliente, sabe? Isso, nossa, tornou minha advocacia muito mais leve. Nossa, e Outra vida. a gente tem muito isso, né? A pessoa tem muito essa dinâmica de salvadora. A mulher, principalmente, tem muito isso, essa dinâmica de salvadora. Que eu tenho que fazer tudo por todo mundo. Mas aí não percebe que ela tá tirando a força do outro. Porque sempre que você faz por alguém, que você quer salvar alguém, você tira a força dessa pessoa. E essa pessoa não é valorizada. E aí tem um detalhe especial. Aquele que recebe demais fica ingrato e vai embora. Isso. Ele não valoriza o trabalho. Não valoriza. Aí você, nossa, mas eu fiz de tudo pra essa pessoa foi embora. Exatamente por isso. Porque tu fez demais, porque tu deu demais. Você Nossa. precisa Ele não vai ter medir. como retribuir isso. Exato, não tem como retribuir. Fica pesado e vai embora. Teve um caso de uma amiga minha, agora tu falou isso, eu me lembrei dela. Não vou falar o nome dela. Ela me mata. Mas eu vou te contar. Ela se apaixonou por uma pessoa. Querida. E o cara chegou pra ela, olha, eu não consigo manter um relacionamento contigo, porque tu é muito mulher pra mim. Cai nesse sentido. Tu é muito mulher pra mim, eu não consigo administrar você. Você faz demais, eu não consigo... ela me dizendo, você... Tudo que eu penso que eu posso contribuir, eu não posso, porque tu já fez. Gente, essa menina entrou num desespero e ela tem que idade, quase falei o nome dela, ela deve estar com seus 29, é jovem, né? E ela caiu em depressão por causa disso. E desde então, ela não consegue namorar mais ninguém. Eu já falei para ela constelar, eu já falei para ela ver esse gatilho, né? Com a Raquel, tem muitas constelações. Aliás, hoje... Na tua época, eu me lembro, tu é precursora, né, Raquel? Aham. Tu começou esse processo aqui no Rio Grande do Sul. Mas hoje existem muitas opções, né? Eu mesmo constelei com a Cami. Cami é uma amiga minha lá de Erechim. E eu me identifico, ela já fez, já Que teve aqui no especial. podcast. E ela passou por um relacionamento complexo, narcisista. Então, ela se libertou. Então, eu me constelei com ela porque eu gosto muito Tinha da linguagem semelhança, dela, né? claro. E tu foi embora daqui, né? Tá, tem lista de espera e eu precisava. Uhum. Eu sentia que eu fazia aquilo porque estava afetando a minha vida financeira. Sim. Porque a constelação não é só para quem quer resolver perrenga com pai, com mãe, com namorado. Gente, questões financeiras também, né? Muito. Questões me auxilia. Financeira, amorosa, pai com mãe. Doença. Trabalho, sucesso. Claro, sucesso, relações, tudo, né? Ancestralidade, filhos, tudo que a pessoa, missão de vida, propósito. Tudo. É uma abordagem. Relação com a comida, o que nós imaginarmos. Sim, claro que sim. Sim, eu Você- comi horrores, né? Eu lembro fui a que eu vi 130 uma quilos. fala da Raquel sobre isso. Eu fui a 130 quilos. Eu tenho redução, não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque eu entendia essa tua fala aí, né? Que é a questão de a gordura me protege. Mas não tinha nada a ver, gente. E aí que tá. Eu tive pais maravilhosos. Tenho meu pai, minha mãe. Meu pai, para mim, é sensacional. Minha mãe também. Meus irmãos também. Honro todos. E eu não entendia, gente, mas com pais maravilhosos, qual é o problema? Uma infância linda. Por isso que eu digo, não é só quem teve problema na infância que tem que constelar. Eu me lembro de catar vagalume na rua. Eu me lembro de chegar em casa com o chinelo furado de frear a bicicleta e a mãe enlouquecida jogar o chinelo em nós, sabe? Eu me lembro de casa cheia, eu me lembro de uma infância extremamente saudável. E eu dizia, gente, mas por que esses bloqueios? Claro, eu entendi, eu não vou abrir aqui a minha vida pessoal, mas a pessoa para procurar a constelação, para entender, principalmente a mulher, o seu sagrado, o seu equilíbrio, o homem também, mas é que a minha fala é mais para a mulher, não é só quem teve uma infância sofrida, gente. Quem teve uma infância normal também tem perrenga para resolver. Às vezes até mais do que quem teve. Porque quem teve o pepino sabe que tá lá no pepino, tu entendeu? E quem não teve pepino nenhum? Nossa, eu atendo muitas pessoas que vêm assim pra mim e dizem assim: ai, Raquel, eu vim olhar só uma coisinha, porque eu não tenho nada, sabe? Os meus pais são maravilhosos, às vezes meus cabelos já começam a se levantar, assim, porque É a mais demorada. é a pessoa que mais tem problema, porque quanto mais inconsciente a pessoa for, mais ela vai achar que tá tudo bem resolvido. Mas somente aquilo que que tá morto
tá acabado, que tá perfeito. O Bert sempre dizia isso, né? Que aquilo que é perfeito tá morto. Se você tá vivo, você tem coisas para você resolver, que você tem coisas para você crescer, para você curar. Então, todas as pessoas têm questões, sim, que precisam olhar, mesmo que elas não saibam. E eu cheguei na constelação desse jeito aí, ó. Eu tive uma ó, o sagrado masculino, né? Ó. E a Cami olhava pra mim e dava risada. Não, pode falar, tô te ouvindo. Eu cheguei com uma postura, tipo assim, rebeldia total. Eu me coordeno, eu sei, e eu saí assim, ó, não destruída, mas eu saí desconstruída. Sim. E eu ainda tô me construindo, Sim. isso faz 7 meses. Foi na pandemia que eu tive que constelar. Não? 7 meses, mais ou menos. E é lindo, né? Essa desconstrução. É lindo, né? Muito, muito. Quando uma pessoa, durante uma constelação, diz assim pra mim, nossa, eu tô confusa, graças a Deus, ainda bem que a pessoa tá confusa, porque dessa confusão pode nascer algo. Se a pessoa tem tanta certeza, não tem como mudar. Ela tá ainda presa àquela dinâmica. Mas se ela tá realmente, nossa, eu tô chocado, tô vendo isso aqui, eu não via isso realmente pode mudar. E essa questão de trazer, né, esse masculino, muitas vezes é uma defesa, né? A mulher, ela desconectou do feminino dela. E geral, né? Nós estávamos falando sobre isso. A luta pela igualdade nos tornou insensíveis, nos tornou brutas, né? Veja aquele comentário, não é um lado ou outro lado. Não, né? É um equilíbrio. Nós precisamos também da figura masculina. Sim, todos Como nós. o masculino precisa do feminino. Não existe eles ou eu, né? Tu comentou que uma pessoa falou isso. Né? E eu tenho uma expressão, posso falar? Não vai ficar brava. Ela é toda delicada, eu tenho medo de falar palavrão perto da Raquel. E a Adri também é toda polida. Imagina. E eu falo palavrão. Mulher de pinto, né, cara? Tá cheio de mulher de pinto. E eu tenho meu consultório, e eu atendo só mulher. E eu sou especialista em comportamento. E o que elas veem? Por que eu não consigo engrenar com ninguém? Gente, num relacionamento, 2 pintos juntos é espada, brigando, né? Gente, sem conotação sexual. Eu tô falando no sentido que... eu falei esses dias para uma paciente minha, tenta ser menininha, mas eu não sou. Eu digo, mas tenta. Se ele abrir a porta do carro para ti, aceita. Fica feliz. Mas para que eu tenho mão? Eu digo, gente... Uma mulher fálica. Eu adoro que abra a porta mulher do carro. fálica. Ela me falou isso, mas eu tenho mão. Daí eu falei, gente, mas deixa o rapaz abrir a porta pra ti. Daí o rapaz queria pagar a janta dela, ela enlouqueceu. Imagina. E aí, ela me permitiu, não vou falar o nome, né? E eu disse, mas por que não? Porque é meia-meia. Eu falei, quem te falou isso? E ela vem com essa... Muito forte isso. Por quê? Porque a própria mídia que a gente tem hoje destrói com esse tipo de situação, né? E o que tu falas? O que é mulher fálica? É essa mulher que tem um falo. Falo é a conotação do órgão sexual masculino, né? Então, esse posicionamento quer dizer que o sagrado... porque, né, eu tô leiga, eu tô aprendendo. Tenho humildade suficiente para dizer isso. Quer dizer que o sagrado masculino dela tá muito alto, me corrige, e ela precisa equilibrar isso, porque senão ela não vai conseguir... Essa energia masculina dela, ela tá usando, e ela tá usando como máscara, assim, como armadura. Mas às vezes a gente precisa entender, ao meu ver, a origem para poder entender o que tá acontecendo hoje. E eu fui buscar isso porque me chamava muito a atenção, até esse movimento de feminismo, das mulheres rasgando a roupa, mostrando o seio, não sei o quê. E isso também é uma degradação do corpo, porque o nosso corpo é belo, o nosso corpo é sagrado, e muitas vezes quando eu reivindico algo, eu estou só mexendo na dor, eu não estou curando nada. Então, veja bem, lá atrás, quando nós pensarmos há 3.000 anos atrás, as mulheres eram sagradas mesmo. Elas tinham esse lugar na tribo, os homens consultavam elas tinham esse lugar de sabedoria, de intuição. Muitos reis, muitos chefes de guerras consultavam as mulheres para saber se era aquele momento de guerrear ou não. Então, elas tinham esse lugar na tribo e eram veneradas. Inclusive, os homens ficavam apavorados como podia que uma mulher sangrava e não morria.
Se eles sangrassem, eles iriam morrer. Mas eu acho que eles têm essa dúvida até hoje, né? Alguns acho que ainda estão pensando. Eu acho que tem até hoje. Se perguntando. Então, os homens começaram a ficar assim, nossa, mas como assim? Elas têm o direito de engravidar e como é que elas engravidam, né? Porque levou um tempo para as tribos entenderem a relação do sexo com a gestação. Porque eles pensavam que era algo muito divino. Então, porque o que acontecia? Uma mulher engravidava numa relação sexual, mas dali 9 meses só ela ia ter o bebê. Então, eles não conseguiam fazer esse entendimento. E não é todas as mulheres que têm relação sexual que engravidam. Então, eles não conseguiam entender. Então, as mulheres eram muito, muito sagradas e tinham esse lugar de poder. Aí veio o patriarcado. O patriarcado é esse movimento em que o masculino tomou o poder. Na época em que existia esse matriarcado, as mulheres tinham esse poder dentro das tribos e também tinha paz, né? As tribos matriarcais, elas não guerreavam. Houve-se relatos de que na ilha de Creta, por exemplo, era uma ilha que tinha um matriarcado e que teve mais de 1000 anos sem guerra. Então, houve esse movimento do patriarcado e o patriarcado começou, aos poucos, tirar o lugar das mulheres e homens doentes começaram a vir para o poder e começaram a demonizar as mulheres. Até chegar num ponto em que as mulheres foram reprimidas, então elas não tinham mais lugar na sociedade, elas não podiam ser ouvidas, elas eram inferiorizadas, elas eram como um objeto do masculino, simplesmente, eram diminuídas como escravos, né? Saiu agora o conto de Aya, né? Que mostra... Não conheço. É um seriado, Canto de Aya. Não recordo. Fala sobre mulheres que são criadas para ser, digamos assim, elas deitavam na cama. A senhora, porque para a senhora não sofrer, tinha essas mulheres que engravidavam dos seus maridos por ela, o conto de Aya, por elas. Então, as senhoras tinham que aceitar os seus maridos fazendo esses atos dentro do quarto, porque entendia que as coisas tinham que ser dentro das regras masculinas e que a mulher deles não podia engravidar, porque ela tinha que cuidar do homem. Mas esse homem precisava ter um filho. Então, eles tinham as aias. Olha que loucura, gente. Eu assisti isso aí, eu fiquei... fiquei mexida. Mas, algum tempo atrás, a mulher não tinha nem CPF. A dificuldade hoje de conseguir documentos, inclusive é aceito, né, pelo INSS, pelo Poder Judiciário, documentos em nome do marido e do pai, porque a mulher não tinha. A mulher não tinha nem CPF próprio. Mas não precisa ir muito longe, nada então. Nada era registrado no nome das mulheres. Sim, e olha só, como isso mudou. Se nós olharmos para o Império Romano, por exemplo, o Império Romano, os soldados, eles não tinham sobrenome do pai. Não se sabia quem era o pai, só levava o sobrenome da mãe, porque a mãe que era importante. E como isso pode ter mudado tanto, né? Meio que... Sim, exatamente. Aí as mulheres passaram por essa idade das trevas, que eu costumo dizer, que foi essa repressão da igreja por mais de 1000 anos. Então, a mulher não podia nem entrar para o sacerdócio, né? Era só homem, até hoje, né? Tem as freiras depois, mas no início eram homens que tinham esse poder de rezar uma missa. Então, as mulheres passaram por essa idade das trevas, em que elas foram completamente excluídas, reprimidas, perderam o lugar delas. Aí começou um movimento, foram queimadas como bruxas, aquelas que tinham conhecimento sobre as florestas, sobre a natureza. E aí, depois, começou esse movimento, por exemplo, dentro da Revolução Francesa, do despertar do feminino, de tomar o meu lugar na sociedade, porque eu preciso tirar esse lugar dos homens, porque eu quero os meus direitos. Só que, com o passar do tempo, esse movimento do feminismo, ele começou a destruir muitas mulheres, porque as mulheres esqueceram que elas eram sagradas e elas querem tomar o seu lugar à força. Então, eu quero impor o meu lugar. E a força é do masculino. Então, elas são mulheres que são vestidas com essa armadura do masculino, com essa energia do masculino, para impor o seu lugar na sociedade, tirar o lugar dos homens, que não é isso que funciona, porque a gente nasceu, não existe como uma pessoa nascer só de um óvulo ou só de um espermatozoide. A gente precisa do pai e da mãe, do masculino e do feminino para existir.
Então, se a gente rejeita o nosso masculino, se a gente rejeita o nosso feminino, a gente rejeita metade de nós. Tu acha que essa proporção a longo prazo, daqui para frente, a gente falou bastante daqui para trás, né? Estamos quase encerrando, né, Douglas? Né? Daqui para frente, Raquel, o que essas mulheres... Porque assim, ó, nós estávamos falando antes, né, de abrir o podcast, que eu vejo mulheres que elas não estão cumprindo seus papéis dentro da própria família. Eu sou mãe de 2 meninos. Eu não posso criar meus filhos, digamos assim, colocando inconscientemente neles, nem que eles precisam ter uma mulher para fazer tudo, e nem que, ao contrário, tem que ter um equilíbrio. E daqui para frente? O que a gente faz? Eu vejo que tu está fazendo um livro, né? Terminando um livro, né? Eu entendo que... E a gente está aqui fazendo um podcast, então a gente quer que muitas pessoas tenham esse conhecimento e vão para esse equilíbrio. Mas, sinceramente, tu vê essa possibilidade? Porque eu vejo me corrige, Adri, eu vejo uma invasão feminina enlouquecedora, querendo se provar desnecessariamente. A minha força está na minha delicadeza. E eu já fui essa mulher, já fui essa mulher que invadiu o espaço masculino, e já fui mulher de pinto. E hoje eu não sou mais. E eu conduzo a minha vida bem mais tranquila. Isso me traz paz. Como que tu vê esse movimento aí? Porque, querendo ou não, qualquer coisa que a gente fala hoje é ruim. Que nem tu falou ali, do patriarcado. Tem gente que vai, né? Daí tu veio e traz a fala do feminino. Tem, né? Como Sim. eu tô falando aqui, vão me detonar, porque adoram me detonar lá no meu Instagram, gostam de me xingar, gente, tá tudo bem. Então, como que tu vê esse movimento dessas mulheres? São mulheres feridas. Toda mulher que vem criticar é porque não entendeu. Claramente não entendeu. Se vai criticar, claramente não entendeu e não sabe do que se trata. Né? Não entendeu o que é que a gente está falando, porque não experienciou isso. É uma pessoa que está machucada. Então, o que eu vejo daqui para frente? Eu vejo muitas pessoas sendo realmente dominadas, muitas meninas esquecendo disso, porque um grande problema disso foi quando a mulher assumiu esse lugar que ela tanto queria no trabalho, ela perdeu o lugar dela em casa. Então, quem que educa os filhos? A escola. E a escola educa do jeito que você educaria? Não. Então, você não tem uma essência nos seus filhos igual a tua. Então, as mulheres, elas estão perdidas. Elas não têm mais o lugar delas em casa, elas não têm o lugar que elas queriam no trabalho, e elas não têm nem lugar dentro do corpo delas, porque elas não querem nem menstruar. Elas têm nojo do corpo, nojo da menstruação, não querem... Tem medo da sua fertilidade, que seria a coisa mais poderosa que elas têm. Então, mulher que está escutando esse podcast, desperta. Desperta para o teu feminino. Olha para o teu feminino. Veja quanto poder tem ali. Você tem poder de gerar vida, e não só de gerar vida de um bebê, mas de criar, porque você tem essa energia criativa. Você está conectada com os ciclos da lua, da natureza. Você é poderosa, você não precisa assumir um lugar de alguém para você ter o seu lugar, não. Não é sobre recuperar aquele lugar que nos foi tomado pelo patriarcado. Não é sobre isso. É sobre assumir o lugar que é meu, é o meu trono. Foram as mulheres que se esqueceram desse lugar que elas ocupam. Foram elas que se esqueceram e elas mesmas que se condenam todos os dias com os comportamentos que elas têm. Então, não é os outros. A gente tem uma causa de lutar contra os homens, de lutar contra os outros, é contra nós mesmas. Porque a gente acreditou que a gente tem um lugar menor no trabalho, porque a gente acreditou que a gente produz menos, porque a gente acreditou que a gente merece menos. Mas a gente não merece menos. A gente merece tanto quanto ou até mais. Porque esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar de poder. E não é inferiorizando os homens. É sentindo que os homens estão ali, que eles contribuem da maneira deles. Os homens têm que, sim, nos cuidar. Nos honrar. Exato. Respeito. Gente, não estou dizendo que você tem que ser... Vou me corrigir, porque depois vão me dar paulada. Tu ninguém te xinga, porque tu é referência no assunto. Não, mas advogada. Me xingam sim. Te xingam? Gente, muito. Eu tomo cara e eu perco o seguidor e tá tudo certo, né? Cada um só dá o que tem, né? Cada um dá o que tem. Eu não estou dizendo que você, mulher, tem que ser inferiorizada pelo homem que está com você, ou que você tem que aceitar um homem que te inferioriza. Não. Eu estou dizendo que tem que ter um equilíbrio dentro dessa relação, porque, querendo ou não, é o início de uma família. Porque
Eu vejo essas menininhas aí, eu vejo também, Raquel, vou tocar nesse assunto porque eu acho muito importante, as redes sociais acabando com o respeito. Eu vejo menininha de 12 anos, me desculpa, rebolando de biquíni e se expondo. E que respeito que essa criança de 12 anos... que Vai já ter pelo corpo dela. Pelo corpo dela, quando ela for ter 18 ou... Gente, eu com 12 anos comia terra e brincava com boneca. Porque a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? E aí ela vai encontrar, de repente, um parceiro na relação sexual e ela vai ter muitos parceiros e ela não vai perceber que o corpo dela é sagrado. Né? Que o corpo dela é algo, assim, essencial para a conexão com ela mesma. Teu corpo é um templo e tu deixa que qualquer pessoa entra e jogue seu lixo no terreno baldio. Eu faço muito divórcio energético. E eu sempre falo, cuidado com quem você divide, né, o ato sexual. Porque a mulher, ela acolhe e o homem, ele entrega. O homem entregou, ele vira as costas, vai embora, tá tudo bem. Você recebeu essa energia. Então, eu trago isso muito nas minhas falas e para as minhas pacientes. E eu já escutei. Tá, mas então tu tá dizendo que pro homem tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Mas a mulher ela recebe, isso fica impregnado, né? Tem uma coisa legal sobre isso. Eu ia dizer, tu já falou, já escutei na tenda vermelha você falando. Tem uma coisa e eu copiei, muito tá? legal. Eu sempre falo isso para minhas pacientes, porque assim, quem não fez a tenda, qualquer processo com a Raquel, tem que fazer. Amada, obrigada. Então, olha só, antigamente existiam essas mulheres dentro da cultura nórdica. Então, cada cultura tinha as suas sacerdotisas, que eram essas mulheres que tinham conhecimento sobre os mistérios do feminino, sobre o seu corpo. E as mulheres nórdicas, elas tinham uma sacerdotisa especial, que ainda existe uma formação sobre isso lá na Escandinávia, que se chama essa sacerdotisa da vulva. Eles chamam vulva. Que é essa mulher que, ao invés de ela receber a energia masculina e simplesmente se autodestruir com essa energia, porque ela acaba, de alguma maneira, ficando como esse terreno baldio, não. Ela usa essa energia, então ela suga esse potencial criativo dentro da sexualidade e pode usar para aquilo que ela quiser. Tipo um Hadouken feminino. Olha, eu que pego essa interessante. energia, Eu eu transformo. transformo Aham. e eu uso a meu favor. Exato. Só que as mulheres não sabem fazer isso. Porque elas têm medo da fertilidade delas. O ato sexual é a energia de maior força que tem no ser humano. Então, se você, por exemplo, for ter um orgasmo, mentaliza o que é que você quer, porque tem uma grande potencialidade de energia ali. Mentaliza o que você quer. A semente feminina e a semente masculina é algo muito grandioso, muito poderoso. E você pode trazer isso para encher o seu corpo de energia, encher o teu corpo de poder, ao invés de você simplesmente deixar isso se perder. Nossa, que linda essa Eu informação. sempre soube que era uma energia poderosa, mas não pensei que era tanto. Nossa, tem muita mais coisa. Mas eu acho que esse é o assunto para um outro podcast. Para mais um pra livro. Ó, Raquel, Sim. um livro falando Sim. sobre Mais um como a mulher pode pegar essa energia, porque afinal de contas, a gente recebe essa energia. Mas eu vou ser sincera, até esses dias eu não sabia. Essa energia fica dentro de nós por um bom tempo, né? E tu imagina essas menininhas aí que não têm consciência de parceiros sexuais e tem... Agora é carnaval, gente. Conscientização, né? A banalização do próprio corpo. É você dividir a tua energia com todas essas pessoas. Vamos ter cuidado com isso, porque, afinal de contas, nós mulheres é que decidimos. É um templo, né? Imagina, eu fico com essa pessoa já ficou com mais 3, e eu me conecto com essa pessoa, com essas mais 3 e com todas aquelas outras das quais essas 3 ficaram. Então, uma rede Nossa. gigante, gigante. Existe um livro que se chama Memória das Células, que fala exatamente sobre isso, como que a gente guarda essas memórias de DNA quando nós beijamos alguém, quando nós temos relação sexual com alguém, porque nós trocamos fluidos. Né? E Que a gente é nosso, fica. né? Que é nosso DNA, né? Ai, nossa, meu Deus, eu queria ficar e conversar, mas vamos Tantos ter assuntos. que fazer, vamos ter que repetir, né? Sim, sim. E a gente já está finalizando aqui. Tem mais alguma pergunta?
Não só finalizar, agradecer a participação da Raquel, Gratidão. todos, né, que estão nos acompanhando. Olha quantos temas interessantes. E tirando aqui da fala da Raquel, na verdade, sempre foi sobre nós, né? Nunca foi sobre os outros. Cada dia, eu tenho isso muito presente na minha vida, sempre foi sobre nós. E também, olha que interessante, falou, as mulheres se sentirem merecedoras, né? A gentileza, isso nunca sai de moda. Um homem abrir uma porta de um carro. Eu sei porque eu tive que me trabalhar um pouco disso, de não se sentir merecedor. Não é só nesse momento, mas quantas vezes em casa, ouvindo uma fala da Raquel, eu me melhorei muito. Por exemplo, guardar uma taça para quando vem visita. Não, você tem que se sentir merecedor. Até um elogio. Quando eu vi a fala da Raquel, para mim, encaixou perfeitamente. Porque quantas vezes alguém te elogia e você diz, não, obrigado, meu cabelo. Não, nem lavei. Não, essa roupa, mas ela é velha. Sabe? Você repele o elogio, não tem que dizer mais sim para a vida, né? Aceitar as coisas boas que a vida traz para nós. Eu sempre falo agora, quando me elogiam, eu aprendi contigo. Agradeço, recebo e honro. Maravilhoso. Perfeito. Essa é da tenda também. A tenda foi... Gente, foi a tenda vermelha que eu fiz. E 2 horas. Mudei minha vida, né? Tu vai ter tenda de novo aqui em Passo Fundo? Ai, vai ter amanhã, inclusive. Mas tem um outro movimento que a gente tem, que é o Encontro das Deusas, que a gente vai fazer em outubro, que é com 1000 mulheres. Esse eu quero. Já me inscreva também. Já me manda. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, porque a energia de 1000 mulheres juntos vibrando é uma disrupção. E a gente vai fazer em Gramado. Ai, que Esse é um lugar nós podemos de um pura lugar. energia. Melhor coisa é sair do ambiente normal que a gente vive para viver uma experiência, né? Porque daí tu desconecta. Porque se tu tá aqui, querendo ou não, a gente é mulher, é filho. Eu tava agora recebendo a Raquel e resolvendo perrenga com o meu pequeno em casa. Sim. Então, a gente tem que desconectar para conectar, transcender, né? Sim, sim. Tu atende homens, Raquel? Atendo, sim. Muitos, inclusive. Eu Acho não- que é meio a meio até, homem e mulher. A Como quantidade. homem, vamos falar um pouquinho agora para esse público que também nos escuta, né? E afinal de contas a gente tem marido, né? Eles que se orientem. O que você fala? Eu vejo que tem muitos homens tendo essa consciência, né? Respeitam essas mulheres, ajudam em casa, né? Vem com uma grande participação na criação dos filhos que antes não tinha. Eu me lembro da minha mãe cuidando de nós, eu não me lembro do meu pai. Mas eu me lembro do meu pai trabalhando que nem um condenado para dar tudo para nós. E mudou isso, né? Qual é a fala que tu faz para esses homens que também estão aí fora e tem muito homem procurando companheiro e não acha? Tu entendeu? Porque as mulheres têm a mania de dizer, nossa, eu tô buscando um relacionamento e não tem homem. Gente, tem. E os homens estão com a mesma reclamação. Sim. Né? Eu não atendo homem, mas eu tenho amigos homens, né? Inclusive, ontem eu estava falando com um amigo meu que mora em Balneário, um amigo meu do meu esposo. E ele falou, gente, todo relacionamento que eu me envolvo, eu tomo na cabeça. Eu falei, o que está acontecendo com essas mulheres? Eu falei, eita, calma lá, né? Então, para nós finalizarmos, eu quero agradecer de novo a Artex, que é no Passo Fundo Shopping, que é a patrocinadora de tanto conteúdo, empresas que patrocinam conteúdo de valor. Aqui? Lá. É por aqui. Né? E sigam a Artex, @Artex_PF. Empresas que patrocinam e apoiam a expansão de conhecimento merecem ser reconhecidas. Agradecer minha anfitriã Adri Góes, que vai estar aqui comigo agora sempre, me puxando, porque senão eu voo demais. E a Raquel, né, que no meio dessa agenda gigante, conseguiu parar um pouquinho, porque querendo ou não, eu tenho certeza que essa tua fala hoje salvou alguém que salvou. E qual é o recado para a gente encerrar que tu deixa para esses homens? Eu vou falar uma fala que o Bert dizia. Bert dizia que se existe alguém excluído, são os homens. Então, homens, se conheçam e se valorizem. A partir do momento que você se valorizar, se tu se colocar nesse lugar de homem, com a tua força, então, você vai encontrar a tua parceira ideal. E, por favor, se você mora com a sua mãe, saia da casa dela. Não seja filhinho da mamãe. Tem isso, né, também, né? E tá se falando muito Influencia sobre muito isso, né? né? Demais. Homem 40 anos de idade morando com a mãe. Casado com a mamãe, né? Casado com a mãe. Nenhuma mulher vai dar conta. Não tem como? Como é que vou me relacionar com um homem que é casado com a mãe? Aí ele vai comparar inconscientemente. Nenhuma mulher é tão maravilhosa quanto a minha mamãe. E é inconsciente.
E a mãe é Totalmente em sagrado, você. né? O meu filho de 21 já criou asas e voou. Eu preciso implorar bom. pra ele Sério, gente. Ontem mandei Mas isso é uma mensagem. coisa Abençoe, boa. deixa que vai. Ele tá namorando a Bruna, querida da minha... Eu sou sogra dela, não, ela é minha sogra. Eu sou ruim pros termologia. Ela é tua nora. Ela é Ela minha tua nora, nora. Bruninha linda. Eu falo, gente, vem almoçar comigo, né? Porque eles já estão... Ele é a faculdade, é o ritmo de vida dele, e ele já se conduz, e ele vai pra academia dele, e eu acho isso tão lindo. E é o caminho que eu quero pro Daguinho. Mas tu tem menina, né? Menina é mais difícil um pouquinho, né? Não, sendo filha de uma deusa, não. Conduzindo, não, né? A menina a gente não consegue soltar assim, né? Tão rapidamente. Sim. De novo, gratidão. Obrigada. Gratidão a prazer. cada Obrigada, uma, Vanessa. lindas. Gratidão. Eu vou ter que te trazer de novo. Quando que sai o Muitas livro? vezes. Quando o lançamento do livro? Ai, não sei ainda, gente. Tá para correção. Agora foi mandado para diagramação, correção. E assim que sair, eu vou postar lá nas minhas redes e vocês vão Vamos ficar acompanhar. sabendo. Então, tá. Agradeço a Obrigada. você que nos escutou, né, Adri? Sim. Né? E é isso, gente. A multiplicidade feminina tá na delicadeza e saber que cada momento certo, cada ação... Quando eu sou mãe, eu sou mãe. Quando eu sou empresária, eu sou empresária. Quando eu sou filha, eu sou filha. Se você botar cada item no lugar certinho, dá tudo certo no final. Obrigada a todos.